O vitiligo, gente, é uma doença de pele, aquela que há perda gradual da coloração da pele. Eu convidei o Dr. Rafael Garani, que é dermatologista, para tirar todas as nossas dúvidas sobre o vitiligo. Boa tarde, doutor, tudo bem? Tudo bom, Fer? Quanto tempo, né? Tava com saudade do programa. A gente também tava. Doutor, o que é o vitiligo? Então, o vitiligo é uma doença crônica da pele, no qual você há uma perda da pigmentação das áreas afetadas. Você tem uma perda que ela pode ocorrer de maneira abrupta, ou seja, pode acontecer sem avisar. A gente, de um dia para o outro, a pele começa a ficar mais clara, começa a perder o pigmento, e daí o paciente ele vê uma lesão, uma mancha branca na pele. É isso que o paciente vai ver tendo vitiligo. E começa pequenininha e aumenta ou já começa grandona? O que você falou é real na primeira parte. Realmente, o paciente começa com uma lesão pequena, no qual ele tem um aumento gradativo. Entendi. Então, a manchinha que vai ficando clara, que vai ficando branca, que naquela área, mesmo a área em volta por pelos, o pelo da área fica branco também. Olha que engraçado. Por isso que pessoas que atingem o rosto, o cílio fica branco, fica tudo branco. Exatamente. Esse fenômeno a gente chama de poliose, né? Então isso pode ocorrer no cabelo. Então a pessoa pode ter um início de vitiligo no couro cabeludo, a pessoa pode ter um vitiligo ao redor de uma pinta, no dorso das mãos, e a área que tem pelo, o pelo também é acometido. E daí a pessoa acaba tendo essa falta de pigmentação. A gente tem uma foto bem explicativinha aí. Vamos colocar a foto? Doutor, tem tipos de vitiligo? Sim, nós classificamos basicamente em segmentar e não segmentar. O que significa isso? O segmentar é quando ele acomete uma região, ou seja, esse paciente está pegando o segmento das mãos. Então, por exemplo, nessa foto ilustrativa, né, no qual você tem a ausência, o melanócito, que é a célula responsável pela produção da melanina, a melanina é que dá o pigmento na pele. Então, por alguma desordem, o paciente ele para de produzir aquela melanina. E essa parada pode ser temporária. Então, muitas vezes, a gente tem a condição de repigmentar o paciente. Então, se ele tiver algumas áreas melhores, no qual o paciente não tem exposição solar, não tem queimadura, a chance dele repigmentar é muito maior. E acomete o corpo todo? Pode aparecer essa mancha em qualquer parte do corpo? Exatamente. Ela pode acometer a maior parte do corpo. As áreas mais comuns é o dorso das mãos, algumas áreas da face pode acometer e algumas regiões do tronco e dorso dos pés, que a gente vê com mais frequência. Em alguns pacientes que a gente não fica sabendo, que muitas vezes eles têm vergonha, acabam não contando para o seu médico, as partes íntimas podem afetar também. Olha, ali a gente está vendo mãos com vitiligo. Exato. E até pessoas negras, né? Exato. Acomete e fica bem branquinho, né, doutor? Exatamente. É uma doença que perde totalmente a pigmentação. Né? Exatamente. Uma doença predominantemente do adulto jovem, né? Ela se inicia, pode acometer crianças, mas é mais comum a partir dos 20, 30 anos de idade. Não tem preferência nem por raça, nem por cor. E ela tem esse aumento progressivo se o paciente não tratar, não se cuidar. Agora, quais as causas, doutor? Então, a gente acredita que as principais causas, uma delas seja um distúrbio que a pessoa tem, que a gente chama de doença autoimune. Por quê? Muitas vezes ela corre com doenças paralelas. Então, pessoas que têm vitiligo, muitas vezes é importante investigar uma alteração de tireoide, uma alteração de diabetes. Então, são doenças que nós produzimos células contra nós mesmos. Tem outras teorias que falam a favor que o paciente ele possa ter o acometimento em função de estresse, de momentos que desencadeiam origem emocional também pode desencadear? Com certeza. A origem emocional é um fator extremamente importante, tanto para o início da doença quanto para o controle e o tratamento. Genética também influencia? Com certeza. A gente vê muitos casos que os pacientes nos procuram e eles têm os tios com a doença, os avós com a doença. E os sintomas, doutor? É só o aparecimento de manchas ou coça, tem dor, alguma coisa assim? Geralmente dor não tem, mas muitas vezes o que ocorre, como o paciente perdeu o pigmento naquela região, a pele fica mais sensível e a queimadura. Né? Então, às vezes, aquele paciente que faz uma atividade ao ar livre, joga um futebol, nada, alguma coisa assim, ele tem a pele mais sensível. Então, a sensação dele de ardência e queimação é bem mais cedo do que uma pessoa que não tem. Então, a pessoa sente o calor mais que as outras pessoas. Não fica a pele em carne viva, né? No modo comum de falar. É raro ter queimadura, não é uma coisa frequente. Mas aquele paciente que tem já um vitiligo extenso, se expõe ao sol, ele pode evoluir com queimadura.
Pacientes que não têm vitiligo, mas se expõem muito ao sol, pode vir a ter? Então, a gente sabe que um dos fatores desencadeantes de crise de vitiligo em paciente que não tem é queimadura, é trauma. Então, isso pode ser um fator desencadeante do início da doença. Então, tem como a gente prevenir o vitiligo, né? Exatamente. Então, se você tem algum familiar que tem vitiligo, tem alguém em casa que tem vitiligo e você tem uma exposição solar, o ideal é que você faça da maneira adequada. Se expor com filtro, evitar os horários nobres, né? Agora, doutor, é contagioso? Não, não é uma doença que transmite. Você pode abraçar a pessoa, você pode estender as mãos. Pode tomar no mesmo pode copo tomar dela, no mesmo comer copo. no mesmo talher. Você não tem vai nada a ver. Não é uma doença transmissível, tá? Não é uma doença contagiosa. Então você pode ficar tranquilo em relação a isso. E as pessoas têm mesmo um certo preconceito, né? Às vezes, até Exatamente. chega perto, tá no ônibus, de não pegar ali onde ele pegou. As pessoas têm não um é? receio, têm um medo de ter contato. Eu acho que a gente está aqui justamente para isso, para poder informar e falar que é uma doença que não passa e não pega. Pode ficar tranquilo, né? Com certeza. Agora, doutor, o que pode acontecer se a pessoa tem o vitiligo, mas não busca ajuda, não busca tratamento nenhum? Então, basicamente duas coisas. A lesão pode evoluir, ou seja, se ela tem uma lesão pequena nas mãos, pode estender para o braço, pode estender para o tórax. Então, você tem o aumento das lesões, né? E uma vez que as lesões estão grandes, ela não tem a proteção natural da pele. Então, ela é mais suscetível tanto à mancha quanto a câncer da pele. Então, se o paciente não tratar, vai aumentar as lesões e vai ter risco de câncer. E uma vez que as lesões aumentem, o tratamento fica mais difícil. Se é uma doença inicial, o controle é muito mais fácil. Né? E pode acontecer, por exemplo, a despigmentação total do corpo inteiro? Ela não vai cuidando, daí de repente ela fica toda... Isso pode ocorrer, 60%, 80% do corpo ficar dessa forma que você falou, esbranquiçada. Porém, a gente sabe que da mesma forma que o paciente tem essa evolução rápida, ele também pode ter uma melhora se ele fizer o tratamento e tiver um controle emocional. Isso é muito importante saber. Essa foi, por acaso, a doença do Michael Jackson? A gente ouviu falar, né? O que a gente acredita como dermatologista? Que o Michael Jackson, ele tinha um vitiligo, né? E ele fazia algo que não era muito indicado e adequado. O que ele fez? Ele tinha partes brancas e aonde ele tinha cor natural, ele usou um despigmentante, ou seja, ele quis tornar tudo branco. Exatamente. Por que não se força? Antigamente, na década de 30, de 40, era feito isso. As pessoas tentavam ficar com uma cor uniforme. Porém, a gente sabe que com a evolução do tratamento, a pele pode voltar ao normal. Por isso que evita fazer esse despigmentação. Então é melhor ter uma pele saudável, forte, do que uma pele despigmentada, que é mil vezes mais sensível. Exatamente. Agora, tem algum risco que a pessoa sofre com tendo vitiligo? Na verdade, é uma paciente que tem que ter acompanhamento, porque como é uma doença crônica, a gente tem que estar sempre monitorando as doenças primas que podem cursar juntas e estar sempre fazendo um acompanhamento da pele. Então, a cada 3, 4 meses, esse paciente tem que ser visto no consultório por um dermatologista para ver o acompanhamento das lesões e se surgem lesões suspeitas ou de vitiligo, que a gente consegue bloquear rapidamente, ou de uma lesão cancerígena, né? E qual que é o tratamento, doutor? É pomada, remédio via oral? Então, hoje em dia o tratamento evoluiu. Basicamente, a gente tem a associação de algumas cápsulas que agem como protetor solar. A gente tem o uso do protetor solar na forma de creme habitual que nós conhecemos. Nós temos o uso de alguns medicamentos e hoje existe uma máquina de luz no qual você emite uma radiação ultravioleta e estimula a pigmentação. É como se você ficasse numa cabine, um trocador de roupa, ficasse alguns minutos, por 3 a 5 minutos, 2, 3 vezes por semana, que estimula a repigmentação. Ou seja, o paciente pode ter um bom controle da doença. E que moderno isso, né? Exatamente. É uma evolução que a dermatologia trouxe para quem tem vitiligo. Agora, sendo uma doença autoimune, então não tem cura, ela vai e volta. Mas hoje em dia nós temos um bom controle. A gente percebe que aquele paciente que está com o estado emocional controlado, que tem uma vida um pouco mais regrada, que tem uma dieta balanceada, ele tem uma boa resposta no tratamento. Pode ficar a vida inteira sem aparecer de novo a mancha. Exatamente, tem pacientes que eles brincam com a gente, ele não tem vitiligo, ele tem nem tiligo. Nem tiligo, que bonito, né? Porque... Ou seja, ele vive, tem uma qualidade de vida normal e ele não liga para doenças se ele tem um estado emocional equilibrado e se ele tem pouca lesão. Doutor, adorei. Obrigada, viu? Até daqui a pouco. Vou ter consulta com o doutor daqui a pouco. Vou levar minha filha lá. Obrigada, viu, doutor Rafael? Eu que agradeço. Tá de parabéns pro programa. Obrigada.